Este é um vídeo diferente. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Tira o Código comigo. E hoje vamos falar sobre como é que eu passei no exame. E isto, a resposta pode parecer clara e evidente, porque estudei, mas não foi bem assim. Na verdade, para qualquer prova, eu defendo que há um estágio a passar antes da prova, para que ela corra bem. E esse estágio foi o qual eu passei para fazer o exame de código e eu vou-vos contar tudo neste vídeo. Pois bem, vamos a isso? E foi assim que eu passei no exame. Simplesmente, quando nós estamos a preparar-nos para uma prova, existem fases de estudo. E essas fases de estudo são marcadas pelo quanto nós estamos nervosos. O nosso emocional pesa bastante no nosso estudo. Se nós estamos ansiosos, talvez vemos as coisas com menos atenção e mais rapidamente, mas se estamos relaxados, talvez até brincamos um bocado com aquilo e não levamos tanto a sério e descobrimos até coisas novas. Essa é a minha fase preferida, é quando nós estamos relaxados. Mas, como não dá para evitar aquela ansiosidade antes do teste, temos que saber lidar com as coisas e achar um equilíbrio para que o estudo seja proveitoso e para que não nos deixemos levar pelas nossas emoções. Então, qual é a primeira fase? A primeira fase é a fase em que ainda falta muito tempo. Ok, nós já sabemos quando é que vai ser o código. Na verdade eu não sabia, porque o código marca-se pouco tempo antes. Eu não sabia então como é que ia ser. Mas vamos para a fase em que eu entrei na escola de código e sabia que ia ter um exame. Então, nessa fase nós sabemos que ele vai acontecer, mas ainda está muito longe. Então estamos completamente relaxados e dispostos a aprender o que quer que nos queiram ensinar. E foi isso que eu fiz. Aqui está a prova. Comecei no dia 29 de 3 de 2022. Eu comecei a apontar simplesmente numas folhas agrafadas tudo aquilo que os meus professores iam dizendo, apontava, fazia esquemas, estão a ver? E ia só aprendendo, sem me preocupar, estão a ver? Sem me preocupar com o teste. E acho que é assim que nós todos fazemos quando começa a matéria. Começamos a aprender, damos lugar à audição, ouvimos os professores, não estamos tanto preocupados com as nossas dúvidas, porque ainda também não temos. E eu fiz isso durante 12 aulas. A próxima fase é quando nós já estamos com o exame marcado. E esta fase é a fase final, a da reta final. Aquela em que nós sabemos que é aquela data, é naquele dia e que temos que fazer alguma coisa para acontecer. É isso. A sensação é esta, é que temos que fazer alguma coisa para naquele dia estar tudo bem. No sentido de sabermos a matéria. E então, como é que nós vamos fazer? É aqui que começa a entrar o stress de muitos. Até então estávamos só preocupados em aprender e era isso. E a partir dali já temos uma data. E já temos que fazer alguma coisa. Temos que sentir que estamos a estudar. Não é? E, portanto, esta fase, o que é que acontece? Nesta fase eu fiz efetivamente um plano. E aqui normalmente os nossos testes são marcados pelos nossos professores em relação connosco. No secundário já é os professores connosco, mas no básico ainda é só os professores que marcam o teste e nos informam da data. E eu tenho-vos a dizer que por mais que nós não gostemos desta data e de termos uma data e um dia e aquela ansiedade toda, ela é necessária. Para quê? Para pôr pressão em nós. Porque até então nós estávamos relaxados em ouvir e aprender. Mas é necessária esta pressão para que aconteça o que nós vamos ver no final deste vídeo. E o que é que eu fiz? Eu fui lá marcar o meu teste e disse que queria o teste para uma data que senti, que era aquela data. E simplesmente faltavam estes dias que estão a ver com certinhos para aquela data. E eu disse, ok, nestas 3 semanas eu vou ter que fazer acontecer. E foi aí que eu comecei esta série. Eu já tinha este portfólio aqui, com alguns apontamentos, mas de resto não tinha mais nada. E
tendo posto eu pressão em mim, sentia-me na obrigação de trabalhar nisto todos os dias. E foi isso que eu fiz. Fiz um pequeno calendáriozinho com este mês e trabalhei todos os dias nisto. E o que é que eu fiz? Todos os dias fazia um bocadinho. E isto é importante, porque não vamos entrar naquelas discussões de não deixar tudo para o último dia, ou deixar, o que é que fazemos. Efetivamente, fazer um bocado todos os dias é obrigatório. E aqui estamos a trabalhar a disciplina. A disciplina é nós fazermos aquilo que não queremos quando é preciso fazer. Isto é disciplina. É fazer aquilo que não se quer quando tem que ser feito. Há uma frase que costuma dizer que as crianças fazem o que querem e os adultos fazem aquilo que precisam de ser feito. Então é aqui que nós temos que deixar a nossa parte de criança de lado e realmente dar importância à nossa disciplina e fazer aquilo que precisa de ser feito. Então, por mais que parecesse pouco, eu esqueci o facto de ter o exame naquele dia, se bem que este calendário não me deixava esquecer, e isto é importante terem alguma coisa que vos indique onde é que vocês estão, mas para além disso esqueci-me que ia ter e foquei-me em cada dia fazer a minha parte. E essa parte era escrever um resumo daquilo que eu tinha lido. Eu lia um bocadinho do livro e escrevia um resumo daquilo que eu tinha lido. E eu sabia que esse resumo me ia servir para um dia mais tarde. Mas ao mesmo tempo, estar a ler e a fazer um resumo, ainda por cima a ler um livro pela primeira vez, não era nada fácil, porque a leitura funciona da seguinte forma. Isto de qualquer manual. Há manuais que são escritos para serem lidos mais facilmente e é fácil entendê-los. Mas há livros que, por exemplo, o livro do Código da Estrada foi feito para conter toda a matéria, é um livro muito denso. Aqui está ele, é um livro muito denso. Foi feito para conter toda a matéria, não sei se foi feito para ler assim densamente. Pelo menos eu achei que é mesmo muito denso. Por isso, o que é que eu fiz? Fiz uma pequena leitura superficial, assim, das partes a negrito do livro, só para ficar com a consciência. E aqui trabalha muito a nossa memória executiva. A memória executiva é quando nós temos uma coisa que nós não nos podemos esquecer, por exemplo, um número de telefone. Nós gravamos aquele número de telefone na cabeça durante o tempo necessário e depois ele esquece. Eu trabalhei com a minha memória executiva. O que é que eu fiz? Eu li as partes a negrito do livro, fiquei com a consciência do que é que dizia lá e a minha memória executiva, ao mesmo tempo que eu ia fazer a segunda leitura, ia-se lembrando das partes do livro que tinha lido na primeira leitura. Ou seja, fazer várias leituras é importante. Mas não se massem em fazer a leitura toda completa. Basta fazer uma leitura superficial e vai ficando na cabeça. Há este stress de será que eu sei, será que eu não sei? Mas leiam e vai correr tudo bem. O importante também é que sempre que tenham alguma dúvida durante a leitura, tirem logo, especialmente se for uma dúvida, por exemplo, no que é que uma palavra quer dizer, tirem logo essa dúvida. Porque se vocês deixarem as dúvidas se acumularem, vão chegar a um ponto onde ficam perdidos e não sabem o que é que estão a fazer, não sabem de nada e sentem que não entendem nada da matéria. Por isso, assim que acham uma dúvida na vossa leitura, tirem logo essa dúvida, que é menos essa que vai servir para o final. É como se fosse um processo e no final só falta pôr a cobertura. Se nós esquecermos do ovo, o bolo não vai ficar em pé. Então, não nos podemos esquecer mesmo de nada e temos que garantir que tiramos todas as dúvidas ao longo do processo para não termos que tirar todas de uma vez no final. E aqui estão os resumos que eu escrevi. Estão a ver? Estes são os resumos que eu escrevi durante esta minha fase em que eu tive a fazer aqui um bocadinho todos os dias do livro. Depois, o que é que eu fiz? Esta fase final divide-se em algumas, né? Já vamos na segunda parte. E na segunda parte o que é que eu fiz? Estava mesmo na reta final. E na reta final nós temos que começar a simular o ato do teste. E foi isso mesmo que eu fiz. Abri a minha aplicação de testes de código, sem fazer publicidade, e comecei a fazer testes e a tirar as minhas dúvidas logo e a contar quantas é que acertava. Então eu basicamente fazia um teste, todos os dias às vezes fazia 4 testes, às vezes fazia 3 testes por dia,
para não ser muito maçudo. É importante que nós, quando vemos que estamos a ficar cansados, demos uma pausa assim de 20 minutos ou de 5 minutos, como for mais proveitoso. Eu basicamente fazia um teste, este era o teste 10, mas só tinha feito 4 naquele dia e acertei 28. Para ver como é que eu estava, porque isso tranquiliza. Ver como é que nós estamos e ter algum tipo de resultado antes do teste tranquiliza-nos. Se o resultado for muito mau, não se assustem, porque eu às vezes errava 12 porque não estava na minha melhor forma. O que eu quero dizer é que se nós não estamos bem para fazer o teste, não vale a pena fazer e ter errado e estressar. Não. Mais vale fazer 3 testes por dia, mas sabendo que nós estamos bem. Então eu deixo-vos aqui os principais pontos que eu tratei neste vídeo. Primeiro, há a primeira fase, em que nós estamos mais relaxados, mas a aprender. Não subestimem essa fase e realmente apontem tudo certinho, tintim por tintim, porque vai ser útil depois nas últimas revisões. O começo trabalha para o fim. Segunda fase, a fase em que nós pomos pressão em nós, ela é necessária. Fazer um bocadinho todos os dias e tirar as dúvidas ao longo das leituras, fazer várias leituras, superficiais, claro. E a fase final, simular o ato do teste, mas sem se cansar. Nós temos que sentir-nos quando é que estamos cansados ou não, e quando nós estamos na nossa perfeita forma, não fazer nenhum tipo de avaliação. E foi assim que eu passei no teste. Espero que tenham gostado deste vídeo, que ele vos possa ajudar nos vossos treinos, sejam para testes da escola ou para testes de código. Até ao próximo vídeo. Compartilhem e deixem um like.